Olá, aluno, tudo bem? Agora sim, voltando aqui ao vivo para debatermos essa prova aí de Direitos Humanos da PRF. Você já fez esse domingo, já deu uma olhada na prova, uma prova extensa de Direitos Humanos, uma prova difícil, como se esperava, né? O edital da CESP, nessa prova, já veio um edital um pouquinho carregado. E isso acabou transparecendo em algumas questões ali da prova que você fez ontem. É verdade que algumas questões estavam simples, mas outras nem tanto. E a gente vai comentar agora o gabarito aí para você, aluno do Aprova Concurso, que nos vê no Brasil inteiro, tudo bem? A primeira questão de direitos humanos, ela trabalhava com esta redação. Ainda que em manifestação que resulte no bloqueio de rodovia federal e os manifestantes entrem em conflito com motoristas que trafeguem nessa rodovia, o policial rodoviário federal, responsável pela segurança do local, não poderá efetuar a título de advertência disparo de arma de fogo para o alto. Verdadeiro. É verdade, o policial rodoviário federal, nessa circunstância, ele não pode disparar para cima um tiro de disparo, um tiro de alerta, para através desse tiro tentar restabelecer a ordem. Isso você vai encontrar ali na diretriz 6 da Portaria Interministerial 4226 de 2010, que regulamenta o uso da força pela autoridade. Então, de maneira alguma, o PRF estaria autorizado a disparar para o alto um tiro de arma de fogo, mesmo que a intenção dele fosse conter ali uma eventual violência que estava acontecendo, tá? Então, é a primeira questão, a alternativa verdadeira, correta, deveria sim ser marcado, tudo bem? A segunda questão, ela também vai trabalhar com a mesma portaria interministerial, a 4226, mas agora com um item diferente. E note, esta aqui me parecia um tanto quanto fácil. Veja, caso o veículo em movimento desrespeite o bloqueio feito pela PRF em determinada rodovia federal, ainda que esse fato não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros, o PRF que estiver atuando no bloqueio poderá, para paralisar o veículo, empregar arma de fogo. Olha, inclusive, algumas semanas atrás, houve divulgado aí na mídia nacional uma atividade policial numa determinada localização que disparou ali uma arma de fogo contra um veículo que furou o bloqueio, e isso acabou redundando na morte de uma pessoa que não tinha nenhuma vocação para o crime. E partindo de experiências como essa mesma portaria interministerial, a 4226 de 2010, agora no item 5, fala que apenas na hipótese de uma ameaça ali à vida do PRF ou de terceiro é que pode ser utilizada a arma de fogo para fins de conter aquele veículo que furou o bloqueio. De modo contrário, não tem como. E a questão, ela veio com essa pegada. Note lá, ela dizia, ainda que esse fato não represente risco imediato. Se não representa risco imediato, ele não poderia, de maneira alguma, disparar a arma de fogo, tudo bem? Então, a alternativa é errada, conforme a diretriz 5 da Portaria Interministerial 4226, lá de 2010, tudo bem? A questão 3, essa questão 3 não é tão simples. A questão 3, ela veio com uma redação que nos induz a pensar de modo diverso daquele que deveria ter sido cogitado. A questão está falando sobre pluralismo jurídico. O que é o pluralismo jurídico? Veja lá, antes vejamos a questão. No Brasil, o pluralismo jurídico configura-se, por exemplo, quando da aplicação de regras criadas por membros das organizações criminosas distintas das regras jurídicas estabelecidas pelo Estado. Você vai pensar o seguinte, o que é um pluralismo jurídico? O pluralismo jurídico, ele está caracterizado na concomitância de duas ordens pré-existentes num mesmo Estado. Então, é verdade que no Brasil a gente tem uma fonte de poder formal que advém aí das instâncias constituídas, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, como produtoras de normas jurídicas, mas é verdade que isso é, aspas, complementado, ou isso convive também com algumas ordens paraestatais da onde vem algum tipo de padrão de conduta. E note, aí você pergunta, tá, Antônio, mas tem que ser uma fonte lícita. Eu concordo em partes. Para fins de pluralismo jurídico, havendo uma outra fonte de padrão de conduta, mesmo que seja uma fonte como essa colocada aí na sua questão, uma fonte ilícita, uma fonte ali organização criminosa, se as condutas por ela impostas estabelecem um padrão de conduta, eu posso falar sim em pluralismo jurídico. É estranho, mas assim sustenta a corrente majoritária, a doutrina majoritária em matéria de direitos humanos. Então note, as regras de conduta no Brasil, elas não vêm apenas daquela fonte estatal.
às quais a gente está habituado. Também essas forças paralelas, e dentre elas essas forças de organizações criminosas ou religiosas, ou o que quer que seja, na medida em que elas estabelecem um padrão de conduta, na medida em que esse padrão de conduta é cumprido e na medida em que há sanções para o descumprimento desse padrão de conduta, eu posso sim falar em pluralismo jurídico. Então, veja lá, essa questão está sim verdadeira. No Brasil, o pluralismo jurídico configura-se, por exemplo, quando da aplicação de regras criadas por membros das organizações criminosas. Só que você atende para uma coisa, a gente está falando de um gabarito extraoficial. Se porventura, e eu não acredito que isso aconteça, a CESP cobre algo diferente do que a gente está aqui falando, você tem fundamento para recorrer. Você pode recorrer que o pluralismo jurídico, ele pressupõe sim, ele materializa-se sim, na medida em que outras ordens acabam vindo e estabelecendo padrões de conduta com sanções e para o descumprimento e assim por diante, tudo bem? Bastante cuidado com essa questão. A próxima questão, olha lá, os direitos de cidadania são, no Estado Democrático de Direito, todos aqueles relativos à dignidade do cidadão como sujeitos de prestações estatais e à participação ativa na vida social, política e econômica do Estado. Uma questão interessante. Você sabe que cidadão é aquele indivíduo que exerce direitos políticos, mas não é só isso. Isso é um conceito um pouco formal demais. Não é apenas exercer o direito político, não é apenas ir no dia da eleição, colocar lá o número do seu candidato e ir embora. O cidadão, na concepção material, verdadeira, substancial do termo, é aquela pessoa que exerce direitos políticos, mas que também reclama esse tipo de direito numa ordem estatal, através de vários mecanismos. O direito de petição, por exemplo, que estava lá na prova de direito constitucional, a ação popular e assim por diante. Então, o conceito de cidadania não se esgota na simples participação no processo eleitoral. Vai além. O cidadão de verdade é aquele cidadão que reclama uma prestação positiva do Estado, que é titular dessa prestação positiva e que luta por isso, tudo bem? Então, essa questão está absolutamente correta. Os direitos de cidadania são, no Estado Democrático de Direito, todos aqueles relativos à dignidade do cidadão como sujeitos de prestações estatais e à participação ativa na vida social, política e econômica do Estado. É isso mesmo, pessoal. Próxima questão, olha que legal, também teve uma questão bem parecida na prova de direito constitucional, você atentou para ela. A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na Constituição, deve-se ao princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. Corretíssimo. Corretíssimo, a gente sabe, você está estudando isso, você é aluno da prova concurso, sabe perfeitamente disso, principalmente para a CESP. Os direitos individuais, eles não se limitam aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, como consta no 5º caput da Constituição. Você tem sim a possibilidade de estendê-los para estrangeiros, para apátridas, para estrangeiros que não morem, que não residam aqui no Brasil, mas que estejam porventura transitando por ele. E essa possibilidade de universalização desses direitos humanos decorre sim do princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. Eu vejo é muito difícil que a banca cobre ou dê como resposta algo diferente do que a gente está falando aqui, porque o Supremo Tribunal Federal tem precedentes nessa linha e a própria CESP já perguntou isso em outras questões atrás, dizendo que a titularidade do direito individual não se encerra no brasileiro e no estrangeiro residente no país. Vai além e contempla também o estrangeiro que esteja em trânsito pelo Brasil e mesmo a pátria daquela pessoa que não tenha pátria nenhuma. Tudo bem? Corretíssimo. Artigo 5º mais o artigo 4º, inciso 2º da Constituição. Quase acabando aqui, ó. Essa veio linda, a pegadinha linda. Pegadinha nunca linda, né? Mas essa foi pegadinha. Olha lá. Equivalem às normas constitucionais originárias os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Errado! O artigo 5º, parágrafo 3º, fala assim que esse tratado internacional de direito humano, aprovado com um quórum qualificado, que é o quórum de 3/5 em 2 turnos de votação, equivale a uma emenda à Constituição, que é uma norma constitucional derivada, não uma norma constitucional originária. Veja a sacanagem. A gente não pode, pessoal, nesse 5º, parágrafo 3º, pensar, o Tratado Internacional de Direito Humano, ele equivale à Constituição. Não.
ele equivalerá a uma emenda à Constituição, ok? Ele terá o mesmo status de uma emenda constitucional, caso tenha sido aprovado com o quórum diferenciado de 3/5, tá? Errada a questão. Muito bem, olha a próxima aí. Essa também é um clássico aí da CESP. Perguntar um pouquinho sobre o conceito de direito civil e político, econômico, social e cultural e assim por diante. Veja lá, a expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos sociais, culturais e econômicos. Falso, sem sombra de dúvida, falso. O direito de primeira geração é o direito civil e político, é aquele direito mais básico, é aquele direito que toca na nossa liberdade, o meu direito de vida, todas as minhas liberdades, o meu direito de opinar, de participar do processo político. Isso sim é um direito político, é um direito humano de primeira geração. Os de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e culturais, aqueles que exigem do Estado uma atuação positiva, aqueles que concretizam-se através de um agir estatal, aqueles que vão homenagear a igualdade nas suas mais variadas formas, a saúde, a educação, a previdência, a proteção à infância, ao desamparado, à maternidade e assim por diante. Então, o direito de primeira geração não é o econômico, social e cultural, e sim o civil e político. Falso. Falso. Depois, você tem mais aqui, conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável, inderrogável. Não, olha, essa ordem superior, universal, imutável, inderrogável diz respeito à corrente jusnaturalista que fundamenta os direitos humanos. Então, conforme a teoria jusnaturalista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Essa teoria positivista, ela vai vincular mais esses direitos humanos a mecanismos convencionais de proteção, como tratado, pacto, declaração e assim por diante. Falso, portanto, tá bom? Quase aqui acabando já, você tem o seguinte: a aplicação das normas de direito internacional humanitário e de direito internacional dos refugiados impossibilita a aplicação das normas básicas do direito internacional dos direitos humanos. É falso. Numa prova de direito humano, você tem que somar esforços na proteção. Eu não poderia falar que a aplicação dessas normas de direito humanitário excluem outras normas de proteção ao ser humano. Claro que não. Tudo volta-se no direito humano para a proteção de quem? Do ser humano. Então, se a norma é de natureza X, Y ou Z, não importa. E isso me permite afirmar que essa questão está falsa. A aplicação das normas de direito internacional humanitário e de direito internacional dos refugiados não impossibilitam a aplicação das normas básicas de direitos humanos, tá bom? Quase acabando aqui, quase acabando. Veja que interessante questões agora versando sobre o PNDH. A Política Nacional de Direitos Humanos contempla medidas voltadas à proteção dos direitos civis, tais como os projetos que tratam da parceria entre pessoas do mesmo sexo e da obrigatoriedade de atendimento do aborto legal pela rede pública de saúde. Veja, você, inclusive, por um conhecimento de contemporaneidade em direito constitucional, responderia que essa questão é verdadeira. E, de fato, ela é verdadeira. A Política Nacional de Direitos Humanos no Brasil, contemporânea, aquela feita lá pelo PNDH 3, contempla, sim, prevê ali uma imposição ao Estado no sentido de reconhecer o direito civil na perspectiva da união homoafetiva e também a obrigatoriedade de atendimento do aborto legal, obviamente, pela rede pública. Isso está lá na diretriz 9, 10 e 17 do PNDH número 3. 9, 10 e 17, lendo, você acaba extraindo isso, então questãozinha verdadeira, veio na medida para você marcar. Penúltima, pessoal, olha lá. Caso o Poder Judiciário, ao fundamentar decisão em lei ou norma constitucional interna, descumpra normas internacionais de direitos humanos, o Estado não poderá ser responsabilizado no plano internacional por essa decisão. Claro que poderá. Claro que poderá. Imagina, o Poder Judiciário local ele não poderia fundamentar uma decisão contrária ao direito humano com base numa regra interna e isso esvaziar a possibilidade ali de responsabilização do Estado no plano internacional. Então, por exemplo, eu venho e torturo. Imagine que fosse no Brasil, que no Brasil houvesse uma lei autorizando tortura indiscriminada. Aí o Brasil vem, tortura alguém, o Judiciário diz que essa conduta é legítima e o Brasil não pode ser responsabilizado na comunidade internacional.
Claro que não. Numa prova de direitos humanos, antes de qualquer coisa, a gente tem que ser humano. Então, essa questão está falsa. Qualquer ato da autoridade brasileira, mesmo fundado em lei interna, não afasta aí uma responsabilização do Estado no plano internacional. Tudo bem? Depois, o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos foi instaurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Não, está errado. A Carta Internacional dos Direitos Humanos, que é formada ali pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais, mesmo a declaração da ONU, não vai criar esse sistema global de proteção, mesmo porque há indicativos anteriores de proteção do direito humano. As convenções de Viena, por exemplo, são lá do final do século XIX. O direito humanitário é lá do século XIX, também você se recorda, a Batalha de Solferino, uma batalha trágica, extraordinária em termos de violência. Então, há sim um sistema global de proteção anterior a essa Carta Internacional dos Direitos Humanos, tudo bem? No mais era isso, meu amigo, eu espero que você tenha logrado êxito nessa prova, não foi fácil a prova de Direitos Humanos, atente para essa nossa correção, se porventura a CESP considerar algo diferente, eu não acredito que fará, você tem fundamento aí para fins de recurso, tudo bem? No mais, nos contacte aí pelas vias ordinárias, você conhece, estamos à sua disposição, você faz parte da família Prova Concurso, ok? Muito obrigado e boa sorte!